Vocês estão felizes? Amém. Amém. Sentindo falta de alguns irmãos, temos alguns bancos vazios, os irmãos avisaram que não estariam, alguns estão na praia, estão aproveitando o feriado, mas amém, glória a Deus, que Deus os abençoe onde eles estiverem. Tem também um rostinho, estávamos com saudade, a irmã Thelma, muito bom vê-la novamente, irmã, Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é o tabernáculo de Deus. Eu tenho alguns versículos para ler, ao todo eu separei 18 versículos, então nós vamos ler bastante a Bíblia, tá bom? Para facilitar, eu não vou esperar os irmãos abrirem, o Henrique vai colocar direto na tela, então vocês vão me acompanhando por lá, que eu não preciso ficar esperando e a gente ganha um pouquinho de tempo, tá bom? Eu vou ler basicamente Gênesis até Apocalipse, então eu vou começar de Gênesis, quando a gente chegar em Apocalipse, vocês vão saber que o seu irmão está terminando, então vocês vão acompanhando por aí, amém? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho no tabernáculo de Deus. Os irmãos, o livro de Gênesis, ele vai falar da criação, nós sabemos como que Deus fez as coisas, né? Nós vamos ver lá em Gênesis 1, que Deus, a todo tempo, Ele manda o verbo para as coisas acontecerem. Então nós vamos ver lá, abre aí Gênesis 1:3, Henrique. Deus vai falar assim, ó, disse, haja luz e houve luz. Então nós vemos uma ordenança, Deus sempre falando para as coisas acontecerem. É assim com as demais também, que haja os animais, e disse o Senhor, e disse Deus, que haja. Ele dá uma ordenança, uma voz, um verbo, e as coisas são feitas. Porém, em Gênesis 2:7, nós vamos ver o homem sendo criado, e nós vamos ver uma palavra diferente. Ela vai dizer assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então nós observamos que com isso, que Deus ele muda a forma para fazer o homem. Ele não mais fala, ele fabrica. E essa palavra forma, formou Deus, ele dá um significado de trabalho artesanal. Diz lá, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós conseguimos observar um cuidado de Deus na fabricação, quando ele vai fazer o homem, quando ele vai formar o homem. Ele não simplesmente deu um verbo. E concordo que ele tem poder para isso? Poderia ter falado e o homem surgido. Mas não. Quando ele vai preparar o homem, ele tem o cuidado de colocar, eu vou colocar uma imagem de Deus, tá bom? Mas ele tem o cuidado de fazer com suas próprias mãos, de moldar, de formar. Não que Deus tenha mãos, mas para a gente ficar mais fácil para nós entendermos. Ele forma, ele assopra o sopro de vida. Ele tem um cuidado, ele tem uma complexidade da vida humana. O ser humano é muito complexo. Eu estudei algum tempo anatomia, já dei vários exemplos para vocês da complexidade do corpo humano, do tanto de coisa que um bebê pode dar errado, né? Que se um neurônio não ligar contra um axônio, pode acontecer um distúrbio neurológico. Então é muito, muito, muito complexo. Se nós pensarmos nisso, Deus fez detalhadamente, pontinho por pontinho, cada detalhe do seu rosto, cada detalhe do seu ser. O homem foi contemplado, diferente dos outros animais, com a capacidade de raciocínio, com capacidade de tomada de decisões. Então até que o robô, que é a informação que está vindo por aí, os novos robôs, as novas coisas, eles não têm a capacidade de decisão que o homem tem. Por mais refinado e melhor que a máquina possa ser, a tomada de decisão não é só o homem que tem, foi dotado ao homem. Então nós vemos uma complexidade na formação do homem. E esse cuidado todo não é por acaso. Eu estou falando tudo isso, a mensagem é tabernáculo, mas eu estou falando dessa formação do homem para deixar claro que nós somos feitos com cuidado. Amém? Lá em Gênesis 3, 8 e 11, vai falando um pouquinho sobre a queda do homem, quando o pecado entra. E aqui nós vamos ver, a partir do pecado do homem, uma intenção de Deus de se relacionar com o homem. É a partir desse versículo que nós vemos que Deus ele tinha um relacionamento muito pessoal com o ser humano, com Adão, no caso, Adão e Eva. Então vamos ler para nós
termos uma noção. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar do jardim e temi porque estava nu e escondido. Só até aqui. Nós podemos observar com isso, mesmo perante a queda, mesmo perante tudo que aconteceu, um relacionamento de Deus com o homem, uma intenção de relacionamento. Porque lá no primeiro, volta lá para o 8, versículo 8, nós vemos que o homem estava ouvindo Deus a chegar, o Espírito de Deus estava passeando sobre o jardim. Imagina que maravilha isso, você está num paraíso, se coloca no lugar de Adão nesse momento, esquece um pouquinho o pecado, mas você está no paraíso, tem tudo do bom e do melhor, e você consegue ouvir Deus, o Criador, se aproximando. Adão ouviu os passos, ele falou: não, por causa do pecado ele precisou se esconder. Vocês conseguem entender essa maravilha de ouvir Deus chegando? Ele estava ouvindo os passos, ele estava com medo, ele falou: não, vamos lá, vamos se esconder. E ele se esconde no jardim como que alguém que pode se esconder de Deus. Então nós vemos que o homem foi dotado de raciocínio, de lógica, de Adão, ele não era um homem das cavernas. Adão era muito inteligente. A Adão foi dado o dom não, mas o trabalho de gerenciar a criação. Adão deu um nome aos animais, às árvores, às plantas. Eu acho que não teria criatividade de dar nome para os 10, eu acho. Para decidir o nome da Mariana foi difícil. Imagina para decidir do zero o nome de um animal, de uma planta, de alguma coisa. Então Adão, ele tinha essa capacidade de raciocínio, ele tinha essa capacidade intelectual. Só que o pecado cega o homem. E quando ele ouve Deus chegando, quando ele ouve o Espírito de Deus passando, ele sente a necessidade de se esconder. Agora eu falo, é possível se esconder de Deus? Nada de Deus fica encoberto, nada de Deus fica apagado. Mas Adão tentou. E o que é engraçado é que Deus, naquele momento, ele vendo que o homem errou, que o homem pecou, ele poderia ali, naquele momento, apertar o botão de reset. Então, vamos começar do zero, que o homem pecou, vou fazer igual o Thanos do Avengers lá, estalar os dedos e o Adão e Eva somem. Ele podia fazer isso, não podia? Mas o que ele escolhe fazer? Passa o próximo versículo, 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus pergunta, Deus sabia onde ele estava. É impossível se esconder de Deus, mas ele faz questão de perguntar: onde você está? Ou seja, mesmo com o pecado, o que ele está buscando aqui? Relacionamento. Ele busca a conversa. Ele pergunta para Adão, versículo 10, e Adão responde ele. Assim como eu estou falando com vocês estão me ouvindo. Se vocês falarem, eu consigo ouvir vocês. Mesmo em meio ao pecado, em meio ao erro, em meio ao abandono do homem com relação a Deus, ele não, naquele momento, ele não age com severidade, com crueldade, exterminando o homem, ou começando do zero, não. Ele começa a buscar relacionamento. Entenda, meu irmão, que eu não estou querendo dizer que Deus aceitou o pecado, né? O homem pecou, o homem teve consequência, o homem foi expulso do paraíso, o homem foi expulso da presença de Deus. Ele pagou por isso. Só que no momento em que o homem errou, no momento em que o homem pecou, que o Adão pecou, começou ao plano de resgate do homem. Iniciou ali um plano de salvação para o homem. Deus, ele podia simplesmente resetar, começar do zero, mas ele fala: não, você pecou, a partir de agora, o plano que já estava escrito vai ser colocado em prática. Eu vou me relacionar com vocês, eu vou salvar vocês. Vocês agora são cativos no pecado, mas eu vou libertá-los. Ele começa, o ser humano começa na iniquidade, começa o plano da nossa redenção, o plano da nossa salvação.
Então nós vamos, a partir daqui, o traçado e os momentos desse relacionamento, que é a mensagem do tabernáculo, amém? Deus então, Ele dá uma segunda chance ao homem. Ele dá uma nova tentativa. Vai, vou tentar de novo, eu dou uma segunda chance, vou expulsar vocês, mas eu vou me relacionar com vocês. Nós vamos percorrendo a Bíblia, lá em Gênesis 6,5, vai falar um pouquinho da maldade do homem. Abre para mim, 6,5, fala, o homem então tem a sua segunda chance, né, de se relacionar com Deus. O homem ele tem a oportunidade de continuar frutificando, criando nova vida. Adão tem filhos e filhas, né? E aí nós vimos a partir do versículo 6, um intervalo muito pequeno de tempo, nós vimos lá, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era mal continuamente. Então nós vemos que Deus dá uma segunda chance para o homem começa a crescer, iniciar a se multiplicar para a terra, e o que o homem faz com a segunda chance? Erra novamente. Ele erra novamente, ele começa a crescer em iniquidade, começa a crescer no erro. Mas Deus, com sua grande misericórdia, vamos ver como Ele vai agir com o homem. Abre lá Gênesis 9, 8. Pula para o próximo. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então nós vemos que o homem, ele começa a errar, ele começa a pecar, a iniquidade crescer. Então Deus falou: olha, eu vou mandar um grande dilúvio que vai destruir toda a terra. Então, sabe aquele botãozinho de reset que eu falei? Deus colocou a mão por cima, assim, ó. Ele colocou a mão por cima, fala: não, dê a segunda chance para eles, mas eles estão errando muito, eu vou reiniciar esse negócio. Ele passa a mão por cima, mas ele acha no meio dos homens um que teve graça aos olhos de Deus, Noé. Ele fala: não, vou dar a terceira chance à humanidade. Ele destrói a terra parcialmente, ele ainda salva os animais, salva as plantas, as coisas, tudo se inicia, mas o ser humano não é destruído. Deus dá uma segunda chance, e além da terceira chance aqui, na verdade, ele ainda faz uma promessa, ele ainda dá sinais. Ele falou: e eis que estabeleço a minha aliança convosco. Além de dar a terceira chance, ele ainda faz uma aliança. Que aliança é essa? Pula lá para o versículo 12, 13. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então nós vemos o arco-íris. Meu irmão, recentemente, acho que dia 1º/2, eu estava voltando do serviço com a Brenda, tinha acabado de chover com um arco-íris ali na frente do céu. Eu tirei foto. Você está aí? Uma foto aí? Consegue colocar rapidinho? Olha só, consegue dar um zoom? Aqui na frente do açaí. Olha esse sinal que maravilhoso. Dá para ver o arco-íris? Na foto não fica muito claro assim, mas quando você vê o arco-íris pessoalmente, é um lindo. Eu estava com a Brenda, nós viramos para aquilo. A minha primeira reação foi querer tirar uma foto. Eu estava dirigindo, estou errado, olha eu o pecado aí, dirigindo e tirando foto, mas estava trânsito, a gente estava paradinho, tá bom? Me dá uma segunda chance, irmãos. Eu tirei essa foto e a minha reação com a Brenda foi: como Deus é bom. Olha isso, a gente começou a reparar nas coisas e falou: como não existiu Deus? Olha que maravilha, olha que sinal maravilhoso. E meu irmão, toda vez que você olhar para um arco-íris, levante suas mãos aos céus, comece a glorificar o Deus, porque é o sinal, uma aliança de Deus com os homens. Esse sinal diz: ó, a terra não será destruída por causa do amor que eu tenho por vocês. Nós não éramos merecedores de nada disso. A história nos mostrou que o homem estava crescendo em iniquidade. Olha lá, ficou maior. Olha que maravilha. Até com a câmera dá para captar mais ou menos a grandiosidade, mas ver isso aos olhos nus, meu irmão, que lindo, né, Marcos? É
muito bonito. É um sinal de Deus com você. É um sinal de Deus com você. Isso é maravilhoso. Mesmo o homem pecando, errando, ele fala: eu vou dar uma terceira chance. Eu vou agir com misericórdia. Eu não vou destruir o homem, não. Não vou destruir, não. Eu vou tentar me relacionar com ele. Vocês percebem que o personagem muda. Antes era Adão e Eva, agora é Noé, os outros humanidades. O ser humano mudou, mas a intenção de Deus continua me relacionar com o homem. Dá uma segunda, terceira, e ao longo da história nós vamos ver uma quarta, quinta, sexta, sétima. Nossa, acho que eu perdi as contas de quantas chances Deus tem nos dado. O homem errou, cresceu em maldade, iniquidade, mas Deus nos deu um sinal. Vai para o versículo 16 e 17, meu irmão. Volta lá. Rapidinho. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Próximo. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. É maravilhoso isso. Deus põe uma aliança nos céus para que nós víssemos essa maravilha. Mas vamos continuar. Vai lá para Gênesis 9, 27. Nós vemos tal misericórdia de Deus, que Deus ele ainda vai além. Ele dá a terceira chance. Ele coloca um sinal no céu como prova de uma aliança. Mas não ficou só nisso. Ele estabelece uma promessa de alguém que viria, de um momento mais profundo de relacionamento. Olha o que diz: alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja em Canaã por servo. Só isso. Então nós vemos o primeiro movimento de Deus com relação ao tabernáculo, à habitação. A partir da família de Noé, o filho de Noé, que é Sem, Deus estabelece um momento de habitação. Alargue Deus a Jafé, que é Noé falando: alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. Então nós vemos que Adão e Eva é expulso do paraíso. Eles perdem aí esse relacionamento com Deus, esse momento de estamos no paraíso e a presença de Deus passa. Eles perderam isso. Mas em algumas gerações próximas, em Noé, na verdade na próxima, na Sem, Deus estabelece um tabernáculo. Ele fala: olha, mesmo durante todo o erro, toda a maldade, além da minha aliança, além da minha terceira chance, eu ainda voltarei a habitar nas tendas, no meio de vocês. Ele começa ao plano, vai se crescendo esse plano de restabelecer o relacionamento com Deus e com o homem. Aquele plano da salvação, o plano da libertação do ser humano, ele vai tomando cada vez mais forma. Nós sabemos que de Sem, as tendas de Sem, é de onde surgem os hebreus. Sem é o pai dos hebreus. Os hebreus são a nação de Israel. Então nós vemos que a partir de Israel Deus começa a habitar novamente. Vamos pular um pouquinho a história, vamos para frente. Gênesis 18, 1 e 2. Eu estou indo bem rápido, não, irmãos? Tem muita coisa para falar. Essa água aqui é habitável. Olha lá, Deus faz a promessa que iria habitar na tenda de Sem. Aqui nós podemos observar. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. 2. E levantou-se os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu na porta da tenda a seu encontro, e incluiu-se a terra, prostrou-se à terra. Então já estamos falando de Moisés. Já estamos em Moisés. Moisés, ele vê e ele sente a presença do Senhor. Volta de novo. Apareceu-lhe o Senhor. Então nós vemos os sinais da habitação de Deus.
Desculpa, irmão, você falando que Moisés é Abraão, perdão, Abraão. Moisés está mais para frente, que é Abraão, perdão. Então nós vemos Deus se relacionando com Abraão de uma forma mais íntima. Deus começa é possível sentir novamente a presença de Deus no meio deles. Aqui nós estamos, essa era de Abraão, é isso mesmo, nós estamos falando de uma era patriarcal, né? E nessa era nós podemos ver Deus falando muito com os homens. Deus vai falar de forma, a era patriarcal ela vai de Gênesis 12 a Gênesis 50. Então nós vemos, como precisamos observar, que Deus ele se relaciona de uma forma muito mais íntima. Vai ser muito comum você ler esses versículos e você observar as palavras, e o Senhor lhes disse, ou então, veio a palavra do Senhor a eles. Vai ser muito comum você ver dessa forma. Além dessas chances que Deus estava dando, além de estabelecer o relacionamento, além de começar a habitar, aparecer para eles, Deus ele começa a mandar bênçãos para esse povo. Deus começa a abençoar essa nação. Para vocês terem noção, na era patriarcal, se você for ler de Gênesis 12 a 50, você vai observar 88 vezes a manifestação de Deus para com os homens em sinal de bênção. Deus abençoou os homens 88 vezes, de formas variadas. Então nós vemos homens que falharam, homens que pecaram, homens que cresceram em iniquidade, só que Deus agindo com plena misericórdia. Deus o tempo todo querendo, eu quero me relacionar, eu quero habitar no meio deles, eu quero conversar com eles, eu quero abençoar esses homens. Vocês estão comigo? Vamos pular novamente. Vamos para a era mosaica. Agora sim, Moisés. Agora está certo. Eu vou dar uma pequena resumidinha nesse intervalo. Deus faz a promessa a Abraão. Deus confirma essa promessa a Isaac e Jacó. Deus escolhe um povo. Deus elege um povo. Fala, esses são meus. Esse povo ele acaba virando prisioneiro e escravo no Egito. Mas Deus levanta um homem para os libertar. Deus consegue tirar esse povo da escravidão e começa a levar eles para a terra prometida. Fala, tem uma promessa para vocês, uma terra, não sei o que. Não só isso, Deus ele guia esse povo durante o deserto. Deus não só guia, como ele manda um maná do céu. Ou está com fome e fala, não, eu vou cuidar 100% de vocês, eu não preciso se preocupar com nada, eu vou mandar comida do céu. Eu vou guiá-los, eu vou conduzi-los, Deus, ele vai na frente, o Espírito de Deus vai à frente desse povo. É possível notar a presença de Deus. Deus o tempo todo está tentando se relacionar com esses homens. Mas sabe o que esses homens fizeram? Perante a vontade de Deus de relacionar com eles, vai lá para Êxodo 20, 18 e 21. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Eu leio muito essa mensagem, né? Texto na pregação do sermão escatológico, eu li essa mensagem. Sempre quando eu leio ela, eu me emociono um pouco. Isso mexe bastante comigo, porque o povo, Deus começa assim a mostrar a sua presença, a sua grandiosidade para o povo. A trombeta é ouvida dos céus, o monte começa a fumegar, acontece raios e trovões, a grandiosidade de Deus, o relacionamento fala, eu quero me manifestar a vocês. E o povo fala, não, a gente está com medo, não quero não. Fala com Moisés, vai lá Moisés, vai você. A gente não quer se relacionar com Deus não, a gente não quer, eu tenho medo de falar com Ele, olha só essas coisas, eu não quero não. Vai lá você, tudo que Ele falar para você, nós vamos ouvir. O que Ele falar para você, a gente ouve. O povo elege um representante. A vontade de Deus era falar com todos, com o povo.
vou falar. O Senhor é muito poderoso. Não. Deixa Moisés. Moisés é homem, nós vamos ver ele. Meus irmãos, mesmo em meio ao povo negando Deus, a escolha de Deus, sabe qual que é? Relacionamento. Vai lá para Êxodo 29, 43. Deus ainda promete para esse povo que negou ele. Fala assim: e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem no sacerdócio. E eu habitarei nos meios dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Mesmo durante todo o erro do homem, mesmo durante todas as falhas, o homem negou Deus, o homem falou: não quero. Deus falou: eu vou relacionar com eles, eu serei o Deus deles. Pouco importa o que eles querem, pouco importa se eles vão responder ou não, eu vou ser o Deus deles. Pouco importa se eles vão me aceitar ou não, eu serei o Deus deles, eu habitarei na tenda. Deus age com misericórdia. Deus poderia também nesse momento resetar: estou cansado desse povo, eu me manifesto, eu faço sinais maravilhosos, eu faço a terra tremer, eu faço a trombeta soar, eu faço trovões e raios, eles me negam. Não, cansei. Resete. Mas não, ele fala: eu vou formar uma tenda, eu vou estar lá, eu vou estar no meio deles. Por mais que eles não me queiram, eu vou santificar um homem, eu vou santificar uma família, eu vou escolher Arão, ele será um sacerdócio. Se o homem não quer, eu vou me falar para ele, ele entrará na tenda, ele entrará, ele se relacionará comigo, e essa tenda representa que Deus estava no meio deles. Ele fala: por mais que eles não me queiram, eu estarei no meio deles, eu habitarei no meio deles. Deus instituiu um tabernáculo ali. Esse tabernáculo, ele era separado por um véu. Um véu, não igual esse véu que nós encontramos, mas um véu grosso, denso. Se você for na Bíblia, você vai não pegando as dimensões, mas na Bíblia tem as dimensões disso. Era algo bem grosso, denso o suficiente para quem estava de fora não conseguisse ver o que estava acontecendo lá dentro. Somente o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava naquele lugar, ele podia ter acesso à presença de Deus. Quem estava fora não via, porque era algo que o povo mesmo não queria. O povo não queria ver. O povo escolheu Moisés, então ele fala: tá bom, se essa é a forma de me relacionar com vocês, eu vou fazer assim, vou instituir, feche tudo, isole tudo, eu estarei ali. Mesmo com isso, começou a surgir um novo sentimento de proximidade de Deus com os homens. Deus estava ali, Deus estava presente. A presença de Deus era ativa naquele lugar. Eles faziam rituais, sacrifícios, porque a presença de Deus estava ali. Vamos ver Êxodo 25, 22, abra lá. Vamos voltar rapidinho. E ali virei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatário. Então nós vemos versículos e mais versículos que mostram o interesse de Deus em relacionar-se, mostra o interesse de Deus em se fazer, em ser ouvido. Eu quero ser ouvido por vocês. Olha lá, ali eu virei a ti, eu falarei com vocês, falarei de forma clara. Deus tinha interesse em se relacionar. Vamos pular um pouquinho mais para frente. Vamos lá, vamos adiante. Nós vamos para a era do reino dividido.
tempo do profeta Isaías. Vamos rapidinho ver o que estava acontecendo ali. No período do profeta Isaías, o reino, que era um, tinha acabado de ser dividido. Até então o rei Davi exercia um único reino, depois o rei Salomão, e após a morte do rei Salomão, começou a ter uma grande discussão. Bem, presta atenção aqui, depois a gente lê juntos, não se preocupe não. Começou a acontecer uma grande divisão sobre aquele povo, e o reino foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era onde tinha maior concentração das tribos, as 12 tribos, o reino do norte tinha 10 delas. Então aquele reino era grandioso. Porém esse reino, ele foi também conhecido, e nós conseguimos observar na história, que essa separação foi por conta de um conflito político, e esse conflito político gerou uma idolatria no meio daquele povo. Aquele povo se tornou cada vez mais impuro, mais idólatra. Começaram a entrar outros deuses no meio daquele reino. O reino se dividiu, o reino começou a dar sinais de quebra. Nós vamos ver depois o reino de Judá, tudo acabou. Até hoje nós não temos mais nada disso. Quando Jesus mesmo vem, não existe um reino estabelecido. Então o reino foi dividido e foi marcado pela corrupção. O reino foi corrompido. Existiu conspiração. Idolatria ganhou forma, uma força, uma pujança, parruda. Deus levantou profetas no meio dessa nação dividida. Esses profetas foram Elias, Eliseu. Esses profetas o tempo todo denunciavam a idolatria. Não façam isso. Se você for ver a história, eles estão o tempo todo denunciando, falando: esses estão errados, a nação pagará, a nação vai sofrer por causa disso. E mesmo diante de tudo isso, Deus esses profetas foram enviados de Deus para despertar essa nação, para que uma coisa pior não tivesse acontecido. E esse povo insiste em não ouvir a voz de Deus. Esse povo insiste em não ouvir aqueles que foram enviados para dizer. Deus estava lá, estava presente, a presença dele era ativa. Deus estava falando, nós vimos nos versículos anteriores. O povo começa a não ouvir. Deus então fala: então eu vou enviar profetas, Elias, Eliseu, homens de Deus. E o povo permanece não ouvindo. O povo permanece não entendendo que Deus queria se relacionar com eles. Perante toda essa idolatria, aumento da idolatria, a idolatria traz um tom de traição a Deus. O povo traiu Deus, escolheu outros deuses, na verdade, para adorar. Perante toda essa traição, no meio dessa cegueira espiritual daquele povo, Deus levanta profetas como Isaías e Miqueias e dá sei lá quantas chances, vamos colocar segunda também, mas é quarta, quinta, sei lá em que número nós estamos. Mas Deus novamente age de misericórdia. E sabe qual que é a palavra de Miqueias e Isaías? Olha, virá alguém para salvar vocês. Vocês estão caindo, estão pecando, estão sendo destruídos. Eu estou aqui, vocês não estão me ouvindo, mas eu enviarei alguém para salvar vocês. Vamos ver Isaías 7,14, olha lá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. O que significa Emanuel? Nossa! A promessa de Deus, de um filho, representa a ele mais ainda um relacionamento de Deus com os homens. Fala: se só a minha presença não está sendo suficiente para vocês, se a minha presença aqui fechada não está sendo bom o suficiente, eu não vou desistir de vocês. O verbo se tornará carne e ele habitará no meio de vocês de forma palpável. Vocês abraçarão, vocês sentirão o cheiro, vocês poderão abraçá-lo. Eu, Deus, estarei com vocês. 9:2. Olha só por um termo de curiosidade. Lembra que eu falei lá atrás para vocês guardarem o texto? Qual foi o primeiro texto que nós falamos? Gênesis 1:3, que dizia:
haja luz. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. Diante de uma terra destruída, olha o que Isaías escreve: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região das sombras da morte resplandeceu a luz. Aqui é Deus dizendo: vocês transformaram o mundo, a minha criação, em trevas. Tudo bem, eu sou misericordioso, eu vou mandar novamente a luz, que haja luz, e a luz veio. Um povo que foi rebelde, foi idólatra, rejeitou os profetas enviados por Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês me ouçam. Eu quero ouvir vocês. Que chance nós estamos, irmãos? Qual é a chance que Deus está dando? Alguém está contando? Perdemos a conta já, né? Os irmãos, Jesus nasceu. Ele era a presença, o tabernáculo vivo. Ele tabernaculou entre o povo. Ele tabernaculou entre os homens. Ele foi a maior expressão do amor de Deus para nós. Os discípulos, os seguidores, eles estavam maravilhados em ver Jesus. Só rapidinho, um anexo aqui. Quem aqui já viu a série The Chosen? Alguém está vendo essa série The Chosen? Viu, Marcão? The Chosen? Eu recomendo que vocês vejam. A série está na Netflix. Eles contam a história de Jesus. E ali nós temos uma percepção de Jesus um pouco mais fiel. Vocês não podem levar essa série como algo que é certo, porque ali existem personagens que têm uma importância que não tem importância na Bíblia. Eles aumentam, eles colocam uma história para que isso fique um pouco mais claro de entender. Então eu recomendo que vocês assistam The Chosen, mas leiam na Bíblia. Fala: deixa eu ver como foi isso daqui de verdade. Vai fazendo isso, não tira aquilo como base não, tá bom? Base teológica. Ali é um ponto, algo. Mas eu assistindo essa série, em vários momentos eu fiquei maravilhado. Eu fiquei: meu, como Jesus é bom. Que honra que devia ser viver quando Jesus estava na terra. Em vários momentos eu me peguei chorando. Quando Jesus foi fazer o primeiro milagre lá dos pães, eu chorei. Quando ele foi na multiplicação dos pães, eu chorei. Jesus ia fazendo os milagres, ia curando as mulheres, levantando os paralíticos, e eu ia chorando toda vez. Nossa, dá até uma... Caramba, estou chorando de novo. A Brenda chorando, eu também sou, meus irmãos. Porque eu estava maravilhado com a doce presença de Deus. Eu estava naquele momento me sentindo lá. Eu assisto aquela série falando: meu, se eu estivesse lá, como era bom. Ver Deus mudando o ser humano, ver Jesus transformando os hábitos, fazendo coisas novas, todas as coisas. Foi maravilhoso. Enfim, vamos voltar. Vamos voltar para a história bíblica. Meus irmãos, Jesus nasceu, foi maravilhoso. A promessa, o verbo, a carne. Lembra o povo eleito? O povo escolhido? O povo a quem Deus queria se relacionar? O que esse povo fez com Jesus? O que esse povo fez com o Criador? Com o verbo que se tornou carne? Açoitou Jesus, feriu Jesus, eles maltrataram Jesus, eles cuspiram em Jesus, eles humilharam Jesus, eles prenderam Jesus no madeiro, eles mataram o Messias humilhado, eles destruíram o verbo que se tornou carne. Não, a gente não quer não aceita ele como Messias, o povo vai destrói Deus. Mesmo em frente, mas Deus Pai, mesmo em frente, a morte do seu filho primogênito, sabe o que Deus Pai faz? Sabe o que, meus irmãos? Vamos abrir Mateus 27. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, rendeu o Espírito. Jesus morreu naquele momento. Aqui está dizendo a morte de Jesus. Passa para o próximo. E eis que o véu do templo
se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, assim, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos se dormiam, se ressuscitaram. Meus irmãos, perante a morte do primogênito, perante a negação de Jesus, Deus olha para isso, olha para a morte de Jesus e fala: então o templo que separa a minha presença de vocês será quebrado. Eu agora vou habitar em vocês, querendo ou não querendo. Agora a minha presença será para todos. Agora o meu Espírito estará dentro de todos, vocês querendo ou não. Reconheçam o Filho e vocês terão o Espírito Santo dentro de vocês. Reconheçam a morte de Jesus, a ressurreição, e o Espírito de Deus, aquele mesmo que pareava sobre o jardim do Éden, fará tabernáculo dentro do seu coração. Ele não se cansou, ele não desistiu, ele a todo momento quis se relacionar. A morte de Jesus traz a salvação para nós, traz a libertação do pecado de Adão. Adão pecou, aqui naquele momento o plano da salvação começa, e aqui ele é alcançado na morte de Jesus. Fala: agora vocês serão salvos, agora vocês serão libertos, agora eu vou me relacionar com vocês, não mais em um lugar, não mais por um homem, não mais pelo meu filho, mas agora dentro de vocês. A morte de Cristo abre o tabernáculo, e agora todos temos acesso à presença de Deus. Ficou só nisso? Eu gostaria de ficar só nisso, mas não ficou. Eu vou precisar sair um pouquinho da Bíblia e ir para a história. Vou precisar dessa permissão de vocês. Nós vemos que após isso, após o tempo de Atos, após o Espírito Santo ser dado para nós, após o próprio Espírito se relacionar conosco de forma íntima, de forma soberana, de forma peculiar, de forma íntima, olha, íntima com vocês, no quarto, na grande multidão, eu estarei com vocês. Após tudo isso, o homem mais uma vez se coloca numa posição de erro. A Igreja Católica, meus irmãos, aqui nós estamos falando do Império Romano, a Igreja Católica é levantada. E sabe o que a Igreja Católica faz com a presença de Deus? Fala: olha, vocês agora têm a presença de Deus, mas nós vamos levantar um representante de Deus, o Papa. Esse será o homem, esse é o próprio Deus. Jesus morreu, mas agora o Papa é o cara. Aí, parece que o Papa e os homens começam a se colocar na frente da presença de Deus e falam: olha, não pede direto para Deus não, pede para os santos, fala lá com a Virgem Maria, uma mulher poderosa, uma mulher que foi santa. Não precisa pedir direto para Deus não, pede para eles, eles vão pedir para Deus. A sua oração será ouvida se você rogar para a Ave Maria. Você terá o seu pedido ouvido. Vocês entendem o plano de Satanás? Satanás está presente desde lá de Adão. Foi Satanás quem instiga a serpente, que usa a serpente para acabar com esse relacionamento. E agora novamente Satanás está se fazendo presente para tampar a presença de Deus direta. O Santo dos Santos não fez acesso livre, mas a Igreja Católica chega e fala: não está errado. Fala com o santo, fala com Maria, fala com... Mas sabe o que Deus novamente faz? Sabe qual que é a continuação dessa história? Deus levanta mais de novo, outra vez, homens, a fim de levar a voz. Se eu não estou conseguindo falar direto com o povo, se o povo não está conseguindo me ouvir, porque tem alguém na frente, eu vou levantar alguém que vai falar. Deus levanta Martinho Lutero, conhecem? O grande reformador. Deus levanta João Calvino. Deus levanta Eurico Rinho, John Knox.
Deus levanta Jan Hus, que vem antes de Martin Lutero, e eles fazem a reforma protestante. E agora, mais uma vez, nós temos de novo acesso a Deus. A Igreja Católica ainda continua, nós sabemos disso, mas a voz de Deus está sendo espalhada pelos 7 cantos da terra. Se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui, nós estamos conseguindo ouvir a palavra de Deus, é porque Deus levantou esses homens a fim de que ele seja ouvido. Porque na época do catolicismo, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A Bíblia era em latim, e só o padre e o papa sabiam ler. O povo não tinha acesso à língua do latim. Então você precisaria saber o latim para ler a Bíblia. E eles não deixavam que a Bíblia fosse traduzida. Então, por conta da reforma protestante, Deus levantando aqueles homens, é uma quarta, quinta, sexta chance, eu não sei qual nós estamos, mas hoje nós temos a Bíblia traduzida. Nós temos livre acesso de novo a Deus, nós podemos ouvir a voz dele por meio da palavra revelada, por meio da palavra pregada, por meio da palavra profética. Deus nos dá quantas chances, pastor Antônio? Novamente nós temos acesso a Deus. A palavra nos garante onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. A palavra nos lê isso. Vamos lá para a Bíblia, João 14. Já estamos em João, chegamos no Novo Testamento, hein? Estamos chegando para em Apocalipse já. Vocês estão bem? Continuam felizes? Amém. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vem, nem o conhece. O Papa na frente de Deus. O mundo não pode ver, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então, mais uma vez, meu irmão, Ele agora habita em mim, habita em você. O tabernáculo dele está dentro de mim, está dentro de você. Ele te escolheu para fazer morada. Deus desde o início está fazendo de tudo para se relacionar com os homens, se relacionar com você. Ele quer ouvir você. Meu irmão, não consegui ler. Consegui. Desculpa. Meu irmão, você tem noção disso? Ele quer te ouvir. Você agora, aí onde você está, Ele está presente. Ele está dentro de você, o Espírito dele está pairando sobre esse lugar. Meu irmão, isso não é motivo de glorificar a Deus? Isso não é motivo, pela história que nós estamos ouvindo, de rejeição, Deus age com misericórdia. O povo rejeita, Deus age com misericórdia. O povo nega e age com misericórdia. Até no nosso tempo, na era que vivemos, o povo tem negado a Cristo e Deus continua se relacionando. Meu irmão, te convido nesse momento a baixar a sua cabeça. Fale com esse Deus. O Deus que te deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances. Ele continuará te dando todas chances. Sabe por quê? Porque Ele quer se relacionar com você. Agradeça a esse Deus. Fale: Deus, muito obrigado. Nós te entronizamos nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Sabemos que a Tua presença é real. Sabemos que o Senhor está entre nós. É possível sentir a Tua presença. É possível sentir o Senhor dentro de nós, habitando no nosso coração, nos corrigindo. Deus, nesse momento eu quero só Te agradecer. Eu quero Te agradecer porque eu sei que o Senhor me amou primeiro. Eu quero Te agradecer porque nós sabemos quem Tu és. O Senhor se revelou a nós. Nós não Te agradecemos pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Mas nós também Te agradecemos pelo que o Senhor faz, porque o Senhor nos deu chances. O Senhor agiu de misericórdia. Irmão, não me deixe orar sozinho. Vamos encher esse lugar de adoração.
Vamos, comece a falar o que você está pensando, comece a trazer adoração a este lugar. O tabernáculo é o seu coração, a presença dele é real. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nós não merecíamos nada, o Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu a tua graça, o Senhor nos deu o teu amor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Permaneça no meio de nós, permaneça no meio. Habite cada vez mais em nós. Nós queremos te ouvir, nós queremos nos relacionar com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Você é tabernáculo de Deus. Meus irmãos, Satanás vai fazer de tudo para interferir no relacionamento. Meus irmãos, eu estou em Efésios, ainda vou até Apocalipse, hein? Vem comigo. A pregação não terminou não, sei que está longa, mas vamos. Você é tabernáculo de Deus, e Satanás, ele também não desistiu desde lá Adão e Eva. Ele não vai continuar desistindo. Eu queria parar agora na mensagem, está gostoso, né? Tá bom, mas eu não posso parar aqui, porque Satanás vai tentar nos afastar desse relacionamento. Sabe como nós precisamos estar? Efésios 6:10, abre lá. Os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Meu irmão, nós precisamos permanecer firmes, vigiando, orando. Meu irmão, você é o único que pode permitir o afastamento do relacionamento com Deus. O diabo, ele vai tentar, ele vai usar dardos, mas isso só vai entrar no seu coração se você permitir. Para isso não entrar, nós precisamos estar fortalecidos na palavra do Evangelho, na salvação, em tudo que esse texto falou. Nós precisamos estar em vigia. O sermão do tempo escatológico, isso ficou muito claro para nós. Nós precisamos estar em vigia. Nós precisamos estar atentos. Porque, meu irmão, a luta não é contra homens e contra pessoas. A luta é contra principados, nós vimos. E muitas das vezes, essa luta é contra nós mesmos. Você vai precisar lutar contra você, contra a sua carne, contra a sua vontade. A luta é contra a vontade de ficar em casa nos dias que tem culto. A luta é contra o desânimo de ler a Bíblia. A luta é contra o sono e o cansaço na hora de orar. Você precisa lutar contra essas coisas. Nós precisamos manter em oração, em espírito de oração, em espírito de vigia. Nós precisamos ler essa palavra para nos fortalecer, para usar. Essa palavra é a nossa espada. Ela que nós teremos base para atacar, para ter força. Satanás vai fazer de tudo para interromper o seu relacionamento com Deus. Ele que vai jogar os dardos do desânimo, ele que vai colocar os dardos do sono.
do cansaço. Mas sabe, meu irmão, toda vez que você estiver cansado, sobrecarregado, o que está escrito aqui mesmo? Alguém pode ler em voz alta para mim? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É nessa hora que nós precisamos buscar. É na hora que você está cansado, que você está sobrecarregado. Essa é a hora de vir para a igreja. É quando você está doente. Esse é o melhor horário de vir para a igreja. Porque é aqui que sua alma, o seu espírito será revigorado. É aqui que você será fortalecido, não é na sua casa. Eu sinto muito dizer isso. Satanás está tentando colocar a mentira de que nós não precisamos de igreja. Você não se fortalece sozinho. É na unidade que Deus ordena. Onde estiverem 2 ou 3. Não desanime, meu irmão. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de vir à igreja. Lute contra você mesmo. Está vindo um tempo em que a apostasia vai crescer. Apostasia significa o afastamento de Deus. Eu e você precisamos nos permanecer firmes. O afastamento de Deus está prescrito na Bíblia, essa apostasia. Nós vimos nos sermões proféticos que a apostasia vai crescer, vai vir com força. E nós só vamos estar firmes se nós continuarmos a perseverar, a orar, a buscar com intensidade de coração. Mas sabe, meus irmãos, até mesmo para o tempo de apostasia, Deus é misericordioso. Deus age com amor. Olha o texto que está em Apocalipse 21, 2. Mesmo com o crescimento da apostasia, olha a promessa. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de que Deus descia do céu, preparado para uma esposa adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará. De Gênesis a Apocalipse, a promessa é: eu habitarei com vocês. Mesmo que a apostasia se levante, permaneça firme, porque eu estarei com vocês. Deus estará conosco para sempre, sempre. Permaneça firme, permaneça em vigia, permaneça em oração. Caso contrário, o versículo 8 é 27, Apocalipse 21, vai para o 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, próximo, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então finaliza essa mensagem para vocês saberem que Deus é misericordioso com aqueles que permanecerem firmes, com aqueles que permanecerem em vigia. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez para encerrar. Baixe sua cabeça. Deus, mais uma vez nós te entronizamos neste lugar. Nós agradecemos a tua presença, o teu tabernáculo entre nós. Pai, eu peço a Deus para que os meus irmãos se fortaleçam nessa palavra, para que os meus irmãos saiam daqui com entendimento de que nós vamos errar, nós pecamos, erramos, mas que o Senhor age de misericórdia conosco, que o Senhor nos ama. Então, Pai, que os nossos olhos, que o nosso coração estejam sempre inclinados ao Teu amor. Pai, nos ensine a nos corrigir, nos ensine
a voltar, a sair do mau caminho e entrar no caminho da verdade, que é o teu Evangelho. Pai, nós queremos nos permanecer firmes, não queremos, quando o Senhor voltar, ir para o lago de fogo, mas nós queremos estar na tua presença, queremos estar onde o Senhor habitará. Nós entendemos que esse é o propósito das nossas vidas, nos relacionarmos com Deus, nos mantermos em intimidade com o Criador. Pai, nós somos as tuas criaturas, nós somos seus servos, nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós reconhecemos e carecemos da tua misericórdia, do teu amor. Esteja entre nós, habite no nosso coração, habite no nosso lar, nos traga conserto no tempo certo, nos traga refrigério para quando estivermos cansados, aflitos. Nos ensine, ó Pai, a vestir a tua armadura e lutar da forma correta, lutar contra os nossos desejos, as nossas vontades. Sabemos que o nosso coração é enganoso e vai nos levar ao lago de fogo. Então nós queremos acreditar no Senhor, queremos nos fortalecer com o Senhor para estar diante da tua presença. É o que nós te clamamos, te pedimos nessa noite, um refrigério para a nossa alma cansada. No nome de Jesus é que eu te peço, é que eu oro, é que eu te agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus.